Eu peço a vocês que, por gentileza, abram comigo a Bíblia de vocês, no capítulo 17 de João. Nós estamos dando prosseguimento na exposição do Evangelho de João e hoje chegamos no capítulo 17. Nós estamos diante daquela que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Provavelmente você já conhece esse texto, já estudou sobre ele, já meditou. Então nós vamos também hoje, até o versículo 5, extrair daqui 4 grandes lições encontradas nessa oração. Com a Bíblia aberta, diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por gentileza, pode tomar o seu assento. Como eu disse a vocês, meus irmãos, nós estamos diante desta que é conhecida como a joia rara no Evangelho de João. Nós estamos diante de uma oração de Jesus. Quando nós pensamos em oração modelo, certamente nós pensamos na oração do Pai Nosso, lá de Mateus capítulo 6. Mas aquela oração é para nós, porque existe um trecho naquela oração que Jesus jamais poderá orar. Perdoa-nos, perdoa-nos. Então aquela oração é para nós. E agora nós estamos olhando para um texto em que nós não encontramos uma oração para nós. Nós encontramos o Senhor Jesus orando. E nós devemos agradecer a Deus porque Ele fez essa oração na presença dos seus discípulos. E João anotou ou registrou em seu livro essa oração tão profunda, tão intensa no momento em que Jesus está falando com o seu Pai. Essa é a única oração de Jesus registrada e ela é profunda. E dessa oração nós podemos tirar inúmeras lições. Mas até o versículo 5 nós vamos extrair pelo menos 4 grandes lições. Lições profundas que nos ensinarão nessa manhã. Quando o Senhor Jesus fez essa oração? É importante a gente sempre conectar as palavras ou as ações de Jesus ao seu contexto. Nós estamos diante de um homem, o Senhor Jesus, o Deus encarnado orando. Mas o que aconteceu antes disso? Quais são os fatos que antecedem esse momento de oração? Porque quando nós chegamos no primeiro versículo do nosso texto, o texto diz assim: depois de dizer isso. Depois de dizer isso, quando nós nos deparamos com um texto que começa assim, nós não podemos continuar. Nós precisamos entender o que significa esse isso. E esse isso é tudo aquilo que nós estudamos, desde o capítulo 13. Nós bem sabemos que a partir do capítulo 13, o Senhor Jesus se reúne com os seus discípulos naquela que é chamada pelo apóstolo Paulo de a noite em que o Senhor Jesus foi traído. E essa noite é uma noite assustadora. É uma noite de júbilo, é verdade, eles estão celebrando a Páscoa judaica. Mas é uma noite em que Jesus carrega os seus discípulos com informações assustadoras. Naquela mesma noite, o Senhor Jesus diz que um daqueles que estavam ali à mesa seria um traidor, Judas Iscariotes. É nessa mesma noite em que o Senhor anuncia que Pedro o trairia 3 vezes. É nessa mesma noite que o Senhor Jesus passa aquela noite com os pés sujos, porque os seus discípulos não foram competentes para lavar os seus pés, e tiveram seus pés lavados pelo Senhor. É nessa noite que o Senhor diz aos seus discípulos: olha, eles me perseguirão. Eles estão me perseguindo e eles vão perseguir vocês. Vocês serão maltratados, serão mortos. E a notícia que pesava sobre os ombros dos discípulos era a notícia de que Jesus ia embora. Ele ia partir. Nós sabemos que desde o capítulo 3 o Senhor está anunciando que chegou a hora de partir. E certamente tudo isso trouxe tristeza ao coração dos discípulos. Mas não só de más notícias vive o homem. O Senhor também trouxe boas notícias aos seus discípulos. Disse a eles que eles seriam fortalecidos
que a tristeza deles seria transformada em alegria. O Senhor também disse que eles receberiam o Espírito Santo da promessa que traria consolo a eles. E agora eu quero com vocês olhar para o nosso texto e extrair dele 4 grandes lições. A primeira grande lição é que é chegada a hora do Filho ser glorificado. Isso está no versículo 1 e também no versículo 5. Veja aí. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós já vimos que o Senhor naquela noite fez anúncios assustadores, já vimos que o Senhor Jesus fortaleceu a fé dele, e agora nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo orando. No capítulo passado, no último capítulo, o Senhor Jesus encerrou o seu discurso aos seus discípulos, e agora ele vai orar. Mas a grande questão é o que o Senhor Jesus orou. Qual é o escopo da oração de Jesus? O Senhor Jesus começou a sua oração assim: Pai, chegou a hora. E uma pergunta precisa ser respondida aqui: hora do quê? Que hora é essa? E a resposta está no texto. Chegou a hora do Filho glorificar o Pai e chegou a hora do Pai glorificar o Filho. Aí surge uma outra pergunta: mas de que forma o Pai e o Filho glorificarão um ao outro? Como? Como é isso? Como é que nós sabemos disso? O Pai e o Filho glorificarão um ao outro através da cruz de Cristo, através da morte de Cristo. Como nós sabemos disso? Por conta do contexto de todo o Evangelho de João. O texto que acabamos de ler disse: chegou a hora. Eu preciso lembrá-los que logo no início do Evangelho de João, sobretudo lá no capítulo 2, o Senhor Jesus, quando foi chamado por sua mãe a resolver aquele problema lá em Caná da Galileia, quando faltou vinho, o Senhor Jesus disse assim à sua mãe: ainda não chegou a hora. E vocês devem se lembrar que naquela época, quando nós estudamos, há muito tempo atrás, eu os fiz lembrar que o que empurrou Jesus para a cruz foram 2 coisas, 2 fatos: o seu discurso profundo e os seus sinais miraculosos. De lá para cá, nós temos percebido que os sinais miraculosos e os discursos de Jesus trouxeram irritações às elites religiosas. E por isso eles começaram a perseguir Jesus. Jesus sabia, quando disse isso à sua mãe, que ao realizar o seu primeiro sinal miraculoso, ele estaria dando início, então, a algo que o empurraria para a gloriosa cruz. Você deve se lembrar que desde o capítulo 5, quando o Senhor lá no tanque em Betesda levantou aquele paralítico, fez andar, os fariseus começaram a planejar a morte de Jesus. Ali iniciou uma perseguição severa, e essa perseguição foi se acentuando cada vez mais, foi escalando cada vez mais, e agora nós estamos aqui na reta final, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, e a alta elite religiosa, caminhando junto com Judas, está indo em direção a Jesus, e ele está se despedindo dos seus discípulos, e ao mesmo tempo fazendo essa oração. E nessa oração ele está dizendo: Pai, agora. Chegou a hora do Filho ser glorificado. Chegou a hora que eu vou glorificar o Pai. E aí, às vezes, nós pensamos que quando alguém fala, chegou a hora do Filho ser glorificado, você pode imaginar que o Filho está dizendo que ele vai receber uma coroa, que ele vai ser exaltado, aclamado como rei. Vai de fato. Mas a sua coroa é uma coroa de dor. É uma coroa de espinho. E há uma razão para isso. Nós, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que essa cruz é gloriosa, porque ela é a nossa cruz de certa forma. Nós só não fomos para essa cruz porque Ele foi e tomou o nosso lugar. O Senhor Jesus, então, no decorrer desse evangelho, tem alertado os seus discípulos, sobretudo a partir do capítulo 12, que essa hora, a hora de glorificar o Pai, chegou. Por isso os discípulos estão apreensivos, porque Jesus está dizendo que vai embora, está dizendo que vai morrer. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Todas as vezes que nós lemos esse trecho onde Jesus disse: está chegando a minha hora, ou chegou a minha hora, todas as vezes eu os fiz lembrar de uma verdade magnífica. Jesus tem controle sobre a sua própria vida.
Isso nos ajuda a livrar do erro de pensar que a morte de Jesus foi um acidente histórico, um erro de percurso e que lá no finalzinho do segundo tempo o Senhor Jesus marcou um gol e ressuscitou ao terceiro dia. Saber que Jesus estava no controle da sua própria vida, isso traz consolo e aumenta a nossa fé, porque a história do nosso Redentor não é uma história trágica. A sua morte não foi uma morte trágica, um acidente de percurso. Na verdade, a cruz perfazia o plano perfeito de Deus para redimir a humanidade. Então, fuja do erro de pensar, mataram Jesus, mas ainda bem que ele tinha uma carta na manga, foi lá e ressuscitou ao terceiro dia. Nada disso. A missão do nosso Senhor se concentrava em sua morte numa cruz. E foi exatamente para isso que ele veio ao mundo. A própria Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que veio, morreu, foi imolado antes que o mundo existisse, lá em Apocalipse. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, deixa muito claro que na cruz, Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Então a cruz não foi um acidente. Mas a questão permanece. Como o Pai e o Filho são glorificados nessa história tão trágica? Uma história que envolve uma morte horrível, uma morte de cruz. É óbvio, meus irmãos, que tudo que Jesus fez aqui nessa terra trouxe glórias para o seu Pai. Tudo. A sua vida foi uma vida vivida só lhe deu glória. Mas eu quero destacar algo que trouxe glórias a Deus, e aqui eu quero aplicar isso à nossa vida, porque nisso nós devemos imitar o nosso Senhor. Na morte de Jesus, o Pai foi glorificado pela obediência do Filho. O Filho, ao obedecer, o Pai estava trazendo glórias ao seu Pai. E o Filho foi glorificado, o Pai foi glorificado pela morte do Filho também. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, nós vamos conseguir entender essa conexão. Nós vamos perceber tanto a humilhação, o sofrimento, a morte de Jesus, quanto a sua exaltação. Veja como o texto é magnífico. O apóstolo Paulo ao dizer assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, e ele vai explicar qual é a atitude de Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Agora preste atenção no finalzinho. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ir para a cruz era uma ordem do Pai. Era o plano do Pai. E ele foi obediente até a morte. Mas veja como o Filho é exaltado depois da sua morte. Veja como o próprio Deus o exaltou. Aqui eu estou dizendo que Jesus, ele exaltou o Pai com a sua morte, porque ele obedeceu. Ele glorificou o seu Pai com a sua morte, porque ele obedeceu. Agora veja como Deus Pai exaltou o Filho, também após a sua morte. Por isso, depois da morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu a conexão? Jesus, ele exaltou, glorificou o seu Pai com a sua obediência. E o Pai exaltou o Filho obediente, lhe dando um nome sobre todo nome. Assim sendo, na morte de Jesus, o Pai foi glorificado pela obediência do Filho. Irmãos, assim como Jesus, ele viveu nesse mundo para a glória de Deus, nós também somos encorajados a viver da mesma forma. Nós somos encorajados e convocados a viver nesse mundo caído para a glória de Deus. E aí você me pergunta, como eu glorifico a Deus? De que forma eu glorifico a Deus? Será que é dando uns berros aqui no meio do culto, dizendo glória a Deus? Como alguns pensam? O Senhor Jesus serve de parâmetro para nós nesse texto. Ele viveu uma vida sólida e deu glória. Ele viveu toda a sua vida para a glória do seu Pai. E não houve um segundo, um milésimo de segundo sequer que ele não tenha glorificado o seu Pai. Mas como eu e você glorificamos ao Pai? Obedecendo. Nós glorificamos o Pai quando nós o obedecemos. Quando nós obedecemos a sua palavra. E eu preciso dizer a você que a nossa obediência não é porque nós acreditamos que precisamos dela para sermos salvos.
Nós não obedecemos para sermos salvos, nós obedecemos porque nós fomos salvos. A nossa salvação não é por causa da nossa obediência, a nossa salvação é por causa da obediência de Cristo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós fomos desobedientes desde que nascemos. Então por que nós obedecemos, se eu não preciso da minha obediência para ser salvo? Meus irmãos, a obediência, assim como tudo aquilo que nós fazemos, é apenas uma resposta àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Agora há pouco nós cantamos 2 cânticos. Naquele momento em que você está cantando, você está respondendo àquilo que Ele fez por você. A sua vida de santidade é apenas uma resposta àquilo que Ele fez por você. Afinal, tudo que o cristão faz deve ser uma resposta àquilo que Ele fez. Nós não obedecemos para que Ele faça algo por nós. Nós obedecemos tão somente pelo que Ele fez. Você veio hoje aqui no culto, no dia do Senhor. Por quê? Por obrigação? Por pesar? Certo que não, você veio aqui em resposta ao que Ele fez por você naquele Calvário. E a obediência é a mesma coisa. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos demonstrando que o amamos. Eu sempre digo para as crianças que o melhor presente que a criança pode dar para o pai é a obediência. É a obediência. Porque quando alguém obedece, quando um filho obedece o pai, ele está dizendo: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Eu posso provar. Veja João capítulo 14, versículo 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem os mandamentos e guarda, esse é o que ama. Porque guarda, porque obedece. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebe a conexão? Aquele que tem os mandamentos, a palavra do Senhor, e os guarda, ou obedece, esse é o que ama. Versículo 23 e 24. Se alguém me ama, veja a condicionante aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Veja a conexão. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos mostrando que o amamos. Então, meus irmãos, que Deus nos encoraje a vivermos nesse mundo caído, fétido, carcomido pelo pecado, de maneira obediente à palavra do Senhor. Que Ele nos ajude a vivermos essa vida vivida para a glória do Senhor. E que toda a nossa vida, toda a nossa adoração, seja apenas uma resposta àquilo que Ele já fez por nós na cruz. Essa foi a primeira lição extraída dessa oração. É chegada a hora do Filho ser glorificado. A segunda grande lição está no versículo 2. Só Jesus tem autoridade para salvar. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Meus irmãos, essa é uma verdade profunda. Essa verdade que está nessa oração, ela é profunda. O Pai deu ao Filho a autoridade para conceder vida eterna. Quem tem autoridade para conceder vida eterna? Somente Jesus. Isso significa que nada além de Jesus é suficiente para nos salvar. A sua religião não tem autoridade para te salvar. As suas boas obras não têm autoridade para te salvar. As suas boas intenções. Nada que você possa fazer pode te salvar. De acordo com a Bíblia, somente Ele, Jesus Cristo, tem a autoridade, e essa autoridade Ele recebeu do próprio Pai. Mas por que somente Jesus tem autoridade para salvar? Porque somente Jesus conseguiu viver aqui nessa terra uma vida perfeita. Somente o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida santa. Somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Ele, na sua vida terrena, Ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente no nosso lugar. Como eu sempre digo a vocês, não houve um momento da história em que Deus deixou de exigir o cumprimento e obediência à lei. Deus nunca parou e disse assim: eu cansei de vocês, vocês não obedeceram mesmo, quer saber? Joga a lei toda fora, agora é só graça. A lei, ela reverbera, ela reflete o caráter moral de Deus. A lei moral de Deus, ela é perene, ela é exigida
para todos os cristãos, ela está registrada nos 10 mandamentos. Mas eu e você, ao contrário de Jesus, violamos todos os mandamentos. E de acordo com Tiago, somos responsáveis por quebrar toda a lei de Deus. Essa é a nossa situação. Então, como alguém nessas condições pode salvar-se a si mesmo? Não pode. Mas Jesus viveu aqui a vida perfeita, em obediência ao Pai. E Ele, como nosso representante, então, obedece a Deus perfeitamente em nosso lugar. Por isso eu e você chegamos na presença de Deus, hoje nessa manhã, apesar de termos cometido pecados durante essa semana, ou talvez hoje, vindo para cá, nós chegamos diante de Deus, Ele recebe a nossa adoração, a nossa oração, por quê? Porque não é por causa de nós, é por causa dEle. Deus enxerga a obediência do Filho em nós. Mas também somente Jesus pode e tem autoridade para nos salvar, porque somente Ele é e pode ser o sacrifício perfeito. Não poderia ser o sacrifício qualquer. Teria que ser o sacrifício de alguém perfeito. Animais não foram suficientes. O autor de Hebreus disse isso. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, viveu nessa terra para ser o perfeito sacrifício. Por isso a religião, as obras, pastores, padres, papas, profetas, não possuem tal autoridade para salvar alguém. Somente Jesus tem autoridade para conceder a mim e a você a vida eterna. A vida eterna. Mas uma pergunta ainda precisa ser respondida no nosso texto. A quem Jesus concede vida eterna? Quem recebe essa vida eterna? O próprio texto responde, olha a parte que está em verde aí para você na parte final. A todos que lhe deste. Esse a todos que lhe deste significa que ele vai conceder vida eterna àqueles que foram dados pelo Pai ao Filho. Ou seja, nós somos salvos porque o Pai nos deu de presente para o Filho. Essa verdade nós já aprendemos aqui. Quando passamos lá pelo capítulo 6, e eu quero que você volte as páginas da sua Bíblia, lá para o versículo 37. Veja como essa verdade está ali. A vida eterna é dada a todos aqueles que o Pai deu ao Filho. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Percebe? Todo aquele que o Pai me der. Jesus está falando isso. E aqueles que o Pai me dá, esses vão vir a mim. E aqueles que vêm a mim, eu jamais o rejeitarei. Então Deus Pai deu os seus filhos, aqueles que Ele salvaria, como um presente para o Filho. Nós fomos dados pelo Pai ao Filho. E quando nós olhamos para uma verdade como essa, nós podemos aprender várias coisas aqui. Mas uma delas é a garantia, é a certeza da salvação. Ele vai nos guardar, Ele vai cuidar de nós até o fim, porque Ele está garantindo aqui no texto que Ele jamais nos rejeitará. Então essa historinha de você perder a sua salvação cai por terra diante de textos como esse. Se você correr para o capítulo 10, versículo 25 e 29, veja o que Jesus disse. Veja que segurança nós temos em Jesus. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Mas por que eles não creem? Porque não são minhas ovelhas. Vocês não podem crer em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. E as ovelhas de Jesus, como é que elas agem? Jesus responde, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essa é a característica de uma ovelha. Ela ouve, ela conhece e ela segue. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Veja que promessa fantástica. Note, jamais perecerão. Não tem nenhuma condicional nesse texto. Ninguém as poderá arrebatar das minhas mãos. Olha que segurança. O eleito, ele está nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatá-lo de lá. Jesus continua, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancar das mãos de meu Pai. Percebe que segurança você tem?
Por isso nós cantamos com toda tranquilidade aquela música, que segurança sou de Jesus. Porque ser de Jesus traz uma segurança. Esse texto então nos dá uma garantia concreta e certeira de que nós não podemos perder a salvação, porque a garantia não está em nós, não está em nossas obras, não está na nossa santificação fraca, está em Cristo Jesus, o perfeito Filho de Deus. E é a vontade dele que nós sejamos preservados até o fim. Volte para o capítulo 6, olha para o versículo 38 e 39. Veja como isso é a vontade do Pai, essa preservação. Diz assim Jesus: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E você pergunta, qual é a vontade daquele que enviou Jesus? E ele responde, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. É a vontade de Deus. Jesus Cristo não é como uma criança desleixada, descuidada, que vive perdendo os seus brinquedos pela casa. Ele não é assim. Ele próprio nos garante que é a vontade de Deus, e abre um parênteses aqui, a vontade de Deus não pode ser frustrada, jamais. Então é a vontade de Deus que ele não perca nenhum dos que o Pai deu a ele. Essa é a segunda grande lição. Jesus tem autoridade para nos salvar e para nos preservar salvos. No versículo 3, nós vamos entender o que é a vida eterna. Se somente Jesus tem autoridade para dar a vida eterna, uma outra pergunta surge aqui. O que é a vida eterna? Geralmente pensamos que vida eterna é apenas a ausência da morte. Também. Mas é muito mais do que isso. Veja o versículo 3 como Jesus responde a essa pergunta. A vida eterna é conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto aqui é um dos meus favoritos. Nesse texto, Jesus está dizendo, está nos ensinando que nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus. Isso é algo fantástico. O que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos conhecer a Deus. Vamos passar a eternidade toda conhecendo a Deus. Mas esse conhecimento não é meramente intelectual ou teológico. Não é só isso. É um conhecimento relacional. É um conhecimento experimental. É um conhecimento vivencial. Eu quero nesse ponto destacar 3 estágios desse conhecimento de Deus. Primeiro estágio, conhecimento pessoal. Segundo estágio, conhecimento progressivo. E terceiro, conhecimento perfeito. Vamos lá para o primeiro. Nós precisamos conhecer a Deus pessoalmente. O que é conhecer a Deus pessoalmente? O que significa conhecer a Deus pessoalmente? Conhecer a Deus pessoalmente é igual à salvação. A vida eterna começa quando para nós? A vida eterna começa quando a luz do Evangelho brilha diante dos nossos olhos e nós não conseguimos mais tirar os olhos do brilho da cruz. Nós não conseguimos mais parar de olhar para essa cruz. Então, naquele dia em que você ouviu a pregação do Evangelho, veja, pressupõe um pouco de conhecimento. Você ouviu sobre o Evangelho, aprendeu um pouco sobre quem você é um pecador, miserável, condenado ao inferno, e aí você descobriu que está diante de um Deus santo e justo, e aí você tem um conhecimento básico acerca de Deus e acerca de você, e o Espírito Santo pega o Evangelho, a mensagem que é pregada a você, transforma o seu coração. E aí você passa, no nosso tempo, a ter a vida eterna. Veja, a vida eterna sim pressupõe um pouco de conhecimento. Você precisa saber quem é Deus e quem é você. Afinal, a fé vem por algo que você ouve. A fé vem pelo ouvir, e você ouve o quê? A mensagem mediante a palavra de Cristo. Então vem, de certa forma, uma parcela de um pouquinho de conhecimento que você precisa ter. Então, a vida eterna começa assim, nesse pouco de conhecimento correto que você tem acerca de Deus e de sua palavra. Ali começa a vida eterna. Você foi salvo. Alguém pregou o Evangelho para você? E você teve esse conhecimento pessoal, experimental. Agora você deixou de ser inimigo de Deus e passou a se relacionar com Ele. Por isso, esse primeiro conhecimento aqui, o conhecimento pessoal, desemboca em salvação. É a salvação propriamente dita. Então alguém pregou o Evangelho para você. O Espírito Santo te fez compreender o Evangelho. Você se entregou a Cristo, você creu nele. E agora?
Parou por aí o conhecimento? Certo que não. Nós entramos agora no segundo estágio. O segundo estágio é conhecer a Deus progressivamente, ou de forma progressiva. O que é conhecer a Deus de forma progressiva? Por conhecer a Deus de forma progressiva, entenda-se santificação. No dia em que você foi salvo para viver nessa terra. Uma vida santa. Isso está lá em Efésios, inclusive, capítulo 2. Após a sua conversão, você foi chamado, assim como eu, a vivermos essa vida santa. A sermos parecidos com Jesus. O conhecimento progressivo produz santificação. Se eu pudesse desenhar um gráfico aqui da sua vida, eu colocaria um ponto aqui embaixo e diria, aqui é o seu dia da sua conversão. E a sua vida deve ser assim. Uma vida de santificação, altos e baixos, é verdade. Mas você vai crescendo progressivamente, à medida em que você conhece a Deus. Esse conhecimento progressivo é adquirido através da palavra de Deus. Veja como o salmista entende que ter a palavra de Deus no coração leva ele a viver uma vida santa. O salmista disse assim no Salmo 119, 17, texto que você conhece muito bem. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que o salmista guardou no coração para não pecar contra o Senhor? A palavra de Deus. A palavra de Deus guardada no coração não é método, não é pragmatismo, não é nada disso. É somente a palavra que nos ajuda a não pecar contra Deus. Ou seja, somente a palavra nos leva a viver vidas santas. Assim sendo, o conhecimento progressivo de Deus desemboca em santificação. Me acompanha aqui no raciocínio. Conhecimento pessoal, salvação, conhecimento progressivo, santificação. E por fim, o conhecimento perfeito. O que é o conhecimento perfeito? O conhecimento perfeito é igual à glorificação. Hoje, irmãos, por causa dos nossos pecados, por conta da nossa natureza caída, nós não conseguimos conhecer a Deus e nos relacionar com Ele de forma perfeita. Nosso relacionamento é manchado porque existe algo chamado pecado. Existe algo chamado natureza caída. Existe algo chamado velho homem. Então o nosso relacionamento com Deus não é perfeito. Mas um dia, na glorificação, naquele dia em que veremos o Senhor face a face, ali o nosso relacionamento com Deus será perfeito. Será perfeito. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Quero que você tire da sua cabeça a ideia de espelho que nós temos hoje. Porque quando eu olho para o espelho, eu vejo que eu sou mesmo. Mas naquela época não existia o espelho como você conhece hoje. Era apenas uma lata que refletia de forma desconfigurada a imagem de alguém. Assim era o espelho naquela época. Então Paulo está dizendo que hoje vemos apenas como um reflexo opaco, obscuro, como num espelho. Mas então veremos face a face. Então o veremos face a face. E Paulo diz, agora conheço em parte. Hoje nós conhecemos em parte. Mas um dia conheceremos plenamente. Paulo disse isso, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. Então haverá um dia em que esse conhecimento vivencial, agora esse conhecimento, que é o do segundo ponto, que nós acabamos de ver, o conhecimento progressivo, tudo isso vai ser perfeito. Não será mais progressivo, será uma linha linear. Hoje o nosso conhecimento progressivo, que é a santificação, é assim, ó. Altos e baixos, mas a tendência é para você subir. Mas naquele dia o nosso conhecimento será assim. Não será mais progressivo, será linear. Porque conheceremos a Deus como Ele é, e estaremos livres da nossa natureza caída. Então nós já vimos 3 lições. Nós já vimos que chegou a hora do Filho ser glorificado. Já vimos que só Jesus tem autoridade para salvar. E vimos também que a vida eterna é conhecer a Jesus. E esse conhecimento não é só teórico, mas é um conhecimento vivencial. E em quarto lugar, Jesus conclui a sua missão na terra. Essa é a quarta verdade. Jesus disse assim em versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer.
Como nós vimos anteriormente, Jesus veio a esse mundo para cumprir a sua missão. E o estágio final, o alvo final dessa missão era a sua morte numa cruz. Era a sua morte no Calvário. Lembre-se, o Senhor Jesus está ainda ou saindo do cenáculo, ou já fora do cenáculo. Ele já acabou de celebrar a ceia com os seus discípulos, ali a Páscoa, e instituir a ceia. Ele já trouxe orientações aos seus discípulos, e agora ele está saindo. E o Senhor Jesus sabe que Judas está vindo com os oficiais do templo para prendê-lo. Então ele está orando. E ele está aqui dizendo, Pai, já chegou a hora, glorifica o seu filho. E agora ele está dizendo assim, Pai, eu te glorifiquei. Eu completei a obra, completando a obra que me deste para fazer. Espera aí, talvez a sua mente bugou um pouco. Porque eu estou dizendo que a obra de Cristo foi completa na cruz. Mas Jesus, apesar de faltar poucos minutos para ir para a cruz, ou poucas horas, no dia seguinte ele vai ser morto, está quase sendo preso. O Senhor Jesus pode dizer assim então, que agora completou a sua obra, sendo que ele ainda não está na cruz? Sim, ele pode. Porque da ótica da eternidade, a sua morte já havia acontecido. Eu já mencionei esse texto, Apocalipse 13:8, mas Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O Senhor não está nem um pouco preocupado com o tempo, porque Ele é atemporal. Ele não se importa com essa temporalidade. Porque Ele, por ser Deus, não está sujeito ao tempo. Então, Ele, nos desígnios eternos de Deus, já está morto. Ele já cumpriu o seu papel. Porque, afinal, Ele é o Cordeiro que foi morto desde que o mundo existe. Vale notar que nessa oração, o Senhor Jesus não está nem um pouquinho preocupado com a temporalidade, sabe por quê? Porque Ele está orando por pessoas que nem existiam ainda. Nós vamos perceber ao longo dessa oração que Ele vai orar por nós que estamos aqui hoje. Quase 2000 anos atrás Ele estava orando por nós. O Senhor Jesus está orando por pessoas que não existem ainda hoje, que virão a existir. Veja, Ele não está nem um pouco preocupado com essa questão de tempo. Então por isso Ele pode dizer ao Pai, para ficar registrado aos seus discípulos, eu te glorifiquei na terra. Eu completei a obra que me deste para fazer. Que obra é essa? A obra da cruz. Em que momento da história Jesus disse ao seu Pai assim, eu acabei a obra que o Senhor que me deste para completar? Em que momento Jesus disse, está consumado? Não foi na sua cruz? Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra, essa era a missão de Jesus. Foi para isso que Ele veio a esse mundo. Mas uma dúvida que eu tinha na minha adolescência, e pode ser que você tenha também, mas por que Ele teve que morrer dessa forma tão horrenda? Por que Ele teve que morrer pendurado num madeiro ou numa madeira? Sabe por que Ele teve que morrer assim? Porque Ele estava pagando o preço da minha e da sua desobediência. Séculos antes da morte de Jesus, lá em Deuteronômio, a Bíblia afirma que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Uau! Jesus então é maldito? Ele não é. Mas ele foi tratado como maldito por Deus Pai. Porque naquela cruz ele estava substituindo pessoas malditas como eu e você. A Bíblia diz que todo ser humano nasce debaixo da maldição da lei. Nós estamos debaixo da maldição da lei quando não temos Cristo. E Ele, Jesus, removeu a maldição da lei, se tornando maldito em nosso lugar. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que tinha que ser dessa forma? Porque essa foi a vontade do Pai. Por que tinha que ser o madeiro? Para dar uma mensagem muito forte a todos nós. Sem Cristo, os seres humanos são malditos diante de Deus. E eu e você éramos assim. Mas Ele se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz então que eu e você estávamos debaixo dessa maldição, a maldição da lei. Isso significa que você que está me ouvindo aqui hoje, se você não creu em Cristo Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, é isso que você é diante de Deus. Maldito. E por ser maldito, você colherá consequências eternas por isso. Por isso, se você pode, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Ele, entregue a sua vida àquele que se fez maldito em seu lugar. A Bíblia também nos diz que sem Jesus Cristo nós somos merecedores da ira de Deus.
Sem Jesus, nós estamos debaixo dessa ira. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Há uma ira sobre a humanidade. Há uma ira divina que está sobre a humanidade. Mas essa ira, ela não está sobre nós mais. Não está mais sobre você. Porque Jesus naquela cruz horrível, sangrenta, ele recebeu todo o impacto da ira de Deus Pai. Ele tomou a minha e a sua frente e morreu em nosso lugar. Ele precisou morrer naquela cruz também a fim de derramar o seu precioso sangue. Porque ao fazer isso, ele pagou o preço da nossa redenção. A Bíblia diz que por conta da nossa natureza, nós somos escravos do pecado, escravos da carne, escravos do diabo. Nós precisávamos de um redentor, de alguém que pagasse o preço, que nos resgatasse. E Jesus pagou o preço a Deus Pai e nos resgatou. E ele pagou, conforme a Bíblia diz, com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Então naquela cruz ele verteu ali o seu precioso sangue. Sangue esse suficiente para nos comprar. Por isso a Bíblia diz que você foi comprado por um precioso sangue. A morte de Jesus pode parecer um fracasso para os incrédulos. O japonês pode olhar a morte de Jesus e falar: esse é o seu Deus que morreu na cruz? Foi assim na época de Jesus? Pode até ter parecido uma vitória para os inimigos de Jesus naqueles dias. Pode até parecer loucura para os gentios. E para você que está aqui hoje, pode até parecer uma historinha para boi dormir. Pode estar me ouvindo agora, vai ser a historinha para boi dormir. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, a cruz é o poder de Deus. A cruz é gloriosa, porque nela nós encontramos salvação. Os que não creem em Cristo Jesus estão debaixo de maldição. Somente a cruz pode remover essa maldição. Por isso nós pregamos o Cristo crucificado. Nós pregamos o Cristo crucificado porque naquela cruz nós encontramos salvação. Porque nela o nosso maravilhoso Salvador morreu em nosso lugar. Porque aquela cruz não suportou apenas o peso físico de Jesus. Aquela cruz suportou o peso dos nossos pecados que caiu sobre Jesus Cristo. Aquela cruz suportou o peso da ira divina que estava vindo em nossa direção. O Senhor recebeu toda a ira. A morte de Jesus é tão preciosa para mim e para você, tão preciosa que o Senhor Jesus não quer jamais que o seu povo perca de vista a cruz. Jesus não quer que você se esqueça que o seu corpo foi traspassado naquela cruz e que o seu sangue foi derramado. E como eu sei que Ele não quer que você se esqueça? Porque mesmo naquela noite, poucos minutos atrás, antes de fazer essa oração, o Senhor Jesus, enquanto celebrava a Páscoa judaica, tomou um cálice, tomou um pão, partiu, deu aos seus discípulos e instituiu o que nós chamamos de o sacramento da ceia. Lembre-se, eles estavam numa festa chamada Páscoa. Jesus estava ali celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E o que nós temos na mesa? Além dos pães, do vinho, nós temos também um cordeiro morto. Eles estavam diante de um cordeiro morto, comendo a sua carne, celebrando, relembrando de algo que aconteceu muito tempo atrás. Eles estavam rememorando o dia em que Deus, de maneira poderosa, salvou os israelitas, poupando os filhos primogênitos dos israelitas por causa do sangue de um cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. Era isso que Jesus estava fazendo ali com os seus discípulos, recordando como de maneira poderosa Deus salvou, de maneira física, da morte física, os filhos dos israelitas, os primogênitos. Por causa do sangue de um cordeiro, por isso um cordeiro na mesa. Mas os discípulos não sabiam que eles estavam diante de um cordeiro ainda maior. Que aquele cordeiro da antiga aliança era apenas um tipo que apontava para um antitipo, ou seja, uma sombra que apontava para uma realidade maior. Por isso João Batista disse: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam diante do verdadeiro Cordeiro de Deus, que no dia seguinte seria sacrificado por eles. Por isso, na ceia, quando Jesus instituiu a ceia, Ele disse: esse é o meu sangue que é dado por vocês. Esse é o pão que representa o meu corpo, que é dado por vós.
é por vocês. Então a ceia do Senhor para nós é muito mais do que um memorial. A ceia do Senhor é muito mais porque nesse momento nós somos alimentados pelo Senhor. Nós relembramos de uma realidade ainda mais profunda do que a Páscoa. Porque ao comer do pão e beber do cálice, nós somos lembrados de que o sangue de um cordeiro foi passado nos umbrais das nossas portas. O sangue do cordeiro que foi passado sobre nós nos livrou da morte eterna. Nos livrou da condenação eterna. Os judeus, quando celebravam a Páscoa, eles estavam felizes por recordar de algo que os seus antepassados viveram. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e faremos com a mesma alegria. Mas nós não vamos recordar o que Deus fez no passado. Vamos recordar o que Deus fez por nós. Vamos recordar da salvação que nós recebemos, não nossos antepassados. Por essa razão, esse momento, o momento da ceia do Senhor, é um momento destinado a todos aqueles que foram realmente alcançados por Cristo Jesus. Todos aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados e passaram a viver para Ele. Esse momento é para todos aqueles que entenderam o significado das palavras de Jesus nesse texto que nós estudamos hoje. O apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo o capítulo 11, ele mostrou que todos os cristãos passaram a celebrar a ceia do Senhor. E ao que tudo indica, eles faziam isso todos os domingos, no dia do Senhor, primeiro dia da semana. Nós percebemos que no momento da ceia, não só rememoramos, mas também somos alimentados pelo próprio Cristo, que está de maneira especial nos alimentando nesse dia. Eu quero nesse momento, com as palavras de Paulo, pedir a você que vai participar desse momento da ceia, que você se coloque em pé. Nesse momento, só você que for participar, por favor, se coloque em pé. Nós vamos cantar uma música que vai falar de um cordeiro, dessa mesa. E eu quero ler com vocês as palavras do apóstolo Paulo.